Episódio 2. Funções. Salve, salve devs! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa jornada pelo nosso querido GDScript. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar a questão das funções. A gente já tem aqui uma funçãozinha já padrão aqui da Godot, que é a read. A gente já falou sobre funções em outras séries. Funções é um tema assim, bem extenso, dá pra gente trabalhar muita coisa. Mas eu quero fazer igual eu fiz com as variáveis, assim, dar uma pincelada assim num geralzão e depois a gente ir aprofundando mais. Então, primeiramente, o que é uma função? Uma função ela é um bloquinho de código que executa uma ação. Vocês podem entender como uma receitazinha de bolo, por exemplo, aqui, que tem todos os passos para preparar um bolo dentro dessa receita e toda vez que você precisar fazer aquele bolo, você só chama aquela receita. É uma analogia um pouquinho vaga, mas a gente vai entender melhor na prática. Eu vou usar essa função aqui que já está pronta para a gente entender. Para declarar uma função, para criar uma função, a gente usa a palavra reservada func, F-U-N-C. Quando eu quero criar uma função, eu escrevo func. A palavra reservada, assim como as variáveis, eu tenho que dar um nome para a minha função. Alguns nomes já estão comprometidos, né? Já são igual o read, por exemplo. Ele já é uma função própria da Godot, né? Ela é a função que você não precisa chamá-la, ela automaticamente, assim que esse script é carregado, ele chama essa função, não precisa fazer nada, e ela chama uma única vez. Aqui a função ela vem de um nome. Você pode dar um nome mais intuitivo, não precisa necessariamente ser em inglês, mas eu recomendo que use termos em inglês, né? Termos intuitivos em inglês, porque facilita a compreensão. Logo depois vem aqui uns parênteses. Os parênteses, eles podem estar assim vazio, como está esse aqui, e isso indica que essa função não possui parâmetros. Parâmetros são valores, né? Você pode atribuir um valor aqui dentro da função, você pode chamar uma função e atribuir um valor para ela. Um exemplo bem simples, por exemplo, eu vou chamar uma função que tira a vida do meu personagem. E aqui eu dei 3, mas podemos ser valores maiores, tipo, ele tem 100 de vida. E cada inimigo dá um dano diferente. Então, cada inimigo ele vai chamar uma função de dano, e vai ter um parâmetro que vai ser esse valor que cada inimigo, os inimigos mais fortes dão mais dano, os inimigos mais fracos dão menos dano. Então, eu posso chamar uma função e dar um valor menor ou maior, dependendo da situação, né? Eu dei esse exemplo de dano, né, que é mais fácil de entender, mas existem várias outras ações que a gente precisa de funções com parâmetros. A read não tem parâmetro, não precisa de nenhum parâmetro. Logo em seguida, ele tem aqui o menos, setinha para frente, e a palavra reservada void. Void significa que essa função ela não retorna nada. Como eu falei antes, né, as funções precisam ser chamadas. Então eu chamo essa read, ela é chamada automaticamente quando carrega. Mas outras funções eu vou chamar em determinada situação, eu chamo uma função. Algumas funções eu chamo elas e eu preciso que ela me devolva um valor. Chamo uma função tipo uma pergunta, como se fosse uma pergunta, eu faço uma função que eu faço uma pergunta e eu preciso de uma resposta. Então as funções elas podem retornar um valor. Muitas vezes elas não retornam, a maioria não, né? Isso depende muito, assim, de cada caso é um caso, mas na maioria dos casos, assim, você vai usar funções que não retornam valor diretamente, então vai ser void. Você não precisa necessariamente colocar que ela não retorna nada. Caso ela não retorne nada, você pode deixar assim, sem nenhum retorno. Porém, é uma boa prática, porque isso economiza processamento do computador, ou do celular, ou do dispositivo que seja, porque ele vai ver que ele já sabe aqui que ela não vai retornar nada, então ele não precisa conferir se vai retornar. Então você economiza um pouco de processamento. Logo em seguida, quando termina a linha, você finaliza com 2 pontos.
Finalizei com 2 pontos, aí já vai entrar no que vai dentro da minha função. Eu apertando a tecla Enter, ele cai para a linha de baixo com um recuo, aqui, esse processo aí de recuo, a gente chama de indexação. Aqui a indexação é só um recuo, né? Esse recuozinho, se eu começar a escrever aqui, ó, note que ele está uma linha abaixo da... Aqui a função está na primeira linha, né, na primeira coluna, e esse aqui foi para a segunda coluna, o que significa que ele está dentro dessa função. Dentro dessa hierarquia, ele passa a ser dentro da função read, tá aqui o que eu acabei de escrever. Obviamente está vermelho porque eu escrevi algo totalmente sem sentido e ele percebeu que isso é um erro. Beleza? Se eu deixar aqui, ó, é muito importante essa questão da indexação. Às vezes, em alguns casos, uma indexação, se eu ficar dando aqui tabs, ó, ele vai jogando lá para frente. Se eu executo, nesse caso aqui ele não deu erro, mas é bem provável que ele costuma dar erro quando a gente não faz a indexação correta. Aqui não deu erro porque ele não tem mais nada na frente, nada depois, por isso ele conseguiu entender. Beleza? O retorno aqui, né, voltando que eu disse que void quando não retorna nada, mas ele pode retornar valores como um inteiro, usamos int, ele pode retornar booleanos, floats, vai depender do caso. No nosso caso do read é void. Vou criar aqui uma função para a gente ver como que funciona. Aqui na primeira linha, ó, na mesma linha aqui, ó, essa mesma linha das variáveis, eu vou criar uma função, vou chamá-la de func, palavra reservada func, para me declarar uma função. Agora eu vou dar um nome para minha função. Eu vou chamar essa função de... Vai ser a mesma coisa, ela vai falar o meu nome, vai falar o nome do jogador. Uma prática interessante é a mesma regra aqui da variável. Se eu quero mais de uma palavra, eu uso o underline, nome do jogador. Se tiver um parâmetro, abre e fecha parênteses, você viu que ele já mudou de cor, ele ganha esse tom verdinho, porque ele já colocou que é uma função. Por hora eu não vou colocar nenhum parâmetro, eu vou só dizer que ela não retorna nada. Void, 2 pontos para encerrar essa linha, passo para a linha de baixo. E aí eu vou dar um print, função padrão da Godot, print do meu nome. Beleza, a gente sabe que o nome aqui, ó, é essa variável que está João da Silva. Se eu rodar agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não chamei essa variável. Em lugar nenhum eu estou chamando ela. Eu criei aqui eu criei essa função, mas eu não chamo ela em lugar nenhum. Então ela não vai ser executada e não vai acontecer. Eu posso chamar ela de diversas formas, posso chamar apertando uma tecla, posso chamar dependendo se algum evento acontecer, eu estou chamando ela. Eu vou usar aqui no read, porque aí ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar essa função, nome do jogador. Assim que ele carregar o código, ele chama essa função. Eu dou um play aqui para testar. Apareceu aqui João da Silva. Perfeito, executou certinho. Agora, vamos supor que eu quero usar parâmetros. Quero atribuir um parâmetro para essa. Eu não quero que ele puxe diretamente daqui, ó. Eu puxei diretamente aqui dessa variável. Mas supondo que eu não quero que ele puxe diretamente, eu quero que venha num parâmetro esse nome. Então eu vou criar aqui uma chamada nome, um parâmetro chamado nome. Eu vou dizer que esse parâmetro é do tipo string. String, que é uma variável de texto. E aqui eu vou... sim, aqui ele já me deu um erro, porque ele está dizendo que ele espera pelo menos um argumento. Ó, que aqui ó, ele está dando erro porque agora eu preciso dar um argumento e aqui eu não dei. Eu vou escrever aqui
diferente, eu vou escrever aqui name. É nome em inglês. Eu vou escrever name em vez de nome. Por quê? Para me diferenciar essa variável aqui, esse nome aqui, desse aqui, ó. Certo? Aí eu vou pedir para ele, em vez dele chamar aqui printar a variável, ele vai printar o name. Eu vou fazer melhor, para ficar mais fácil vocês entenderem, ó. Eu vou chamar aqui de player. E aqui ele vai printar o player. Beleza? Ele vai receber esse parâmetro player e vai printar o nome dele. Aí aqui, ó, ele está reclamando que eu preciso passar um parâmetro. Então o parâmetro que eu vou passar é essa variável aqui, nome. Beleza? Funcionou. O erro sumiu. Vou dar um play aqui. Vai acontecer a mesma coisa. João da Silva, certo? Aqui. E aí, qual que é a vantagem disso? Se eu precisar mudar o nome aqui, ó. Sei lá. Eu vou agora é uma jogadora. Que vai se chamar Maria de Fátima. Vocês veem que eu só mudei aqui a variável. Não mudei nada aqui, ó. E der um play novamente. Ele já mudou aqui, ó. Isso facilita muito a minha manutenção do código, porque eu posso mexer só na variável e as funções vão continuar funcionando normalmente. Beleza? Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês nessa parte aqui é esse uso do underline. Vocês veem que alguns parâmetros, algumas funções da Godot, elas virão com underline na frente do nome. Eu aqui escrevi sem underline. Eu vou passar a usar underline aqui no meu... O underline, olha, ele já muda. Se eu coloquei underline na função, tem que colocar underline aqui. Se eu rodar, vai funcionar exatamente igual. Esse underline é uma boa prática, é uma prática assim, comum entre os desenvolvedores, é uma recomendação dos próprios desenvolvedores da Godot, de que toda vez que se essa função vai ser chamada aqui dentro desse script, eu devo antes do nome colocar o underline. Ou seja, essa aqui, ó, essa função aqui, eu estou chamando ela aqui dentro do próprio script. Se eu estiver chamando uma função, se essa função ela for chamada de um outro script, de um outro objeto, o recomendado é que não use o underline. Já nas funções próprias da Godot, normalmente elas já vêm com underline, que é padrão deles, né? Padrão do próprio código. Não faz diferença se você colocar ou não colocar, vai funcionar da mesma forma, mas feito dessa forma é considerado uma boa prática e considera que isso otimiza o código e faz com que o código funcione de forma ainda mais rápida, né? Isso otimiza mais o código. Beleza, a gente viu aqui a read, que ela chama uma única vez, né, quando o código é carregado, mas existe uma outra também da Godot que chama process. Ela também vai ser bem interessante, ela também começa com underline, process. Temos a process e a physics process. Eu vou passar aqui, botar um pass. Quando não tem nada dentro da função, você está programando e ainda não criou, ainda não programou o que vai dentro da função, você já pode declarar a função para já lembrar que ela existe, mas você não tem nada para colocar aqui dentro. Aí você usa a palavra reservada pass, P-A-S-S, que faz com que o código não dê erro. Se não tiver nada dentro dela, ele vai dar erro. Ele fica aqui vermelhinho. O pass é simplesmente para que ele passe por ela, entenda que ela está vazia, mas pode seguir adiante, pode passar para o resto do código e aí o erro desaparece. Aqui no cantinho vocês estão vendo esse íconezinho, que é um warning, que é um aviso. O código ele vai detectando que alguma coisa parece que não está correta e ele avisa a gente assim. Se eu clicar aqui, ele me dá a informação, ó, ele está me dizendo para que na linha número 14, que é essa aqui, do process, o parâmetro delta ele é declarado, mas não foi utilizado. E aí ele recomenda que eu coloque o underline na frente da palavra delta.
Delta é uma propriedade de tempo que o process, enquanto que o read ele é executado apenas uma vez, o process é executado dezenas de vezes por segundo. Esse delta representa o tempo. Então, a cada segundo ele passa por aqui algumas dezenas de vezes. As pessoas geralmente falam que é na coisa de 60 FPS, 60 vezes por segundo, só que isso isso acontece só com Physics Process, que trabalha com física. Aqui o valor é um pouquinho menor. Mas isso serve para que a máquina funcione, seja mais padrão para qualquer aparelho. O conceito de tempo e do delta é um pouquinho mais complicado, a gente pode falar sobre ele mais lá na frente. Se eu quiser que essa warning desapareça, é só eu colocar um underline na frente do delta. Aí ele sumiu. Se eu tirar o underline, ele vai reaparecer. Ó. Tá aqui, né? Aqui embaixo, vocês estão vendo? Eu coloco o underline, ele some. Esse underline, quando você coloca ele na frente do parâmetro, você avisa para o código que você tem o parâmetro, mas você não está utilizando ele agora. É quase como o PES, assim, que tem que eu digo que a função está aqui, mas eu não estou usando ela agora. Esse underline ele também indica que eu tenho parâmetro, mas não estou usando ele. O parâmetro delta ele é um float, né, que é um número quebrado, é igual esse aqui. Ele indica, ele não retorna nada, o process não retorna nenhum valor. E agora eu vou estar mostrando como que ele funciona. Eu vou deixar aqui com underline mesmo. Se eu, em vez de usar aqui, ó, eu vou retirar essa função que eu criei de nome do jogador daqui. Então, Ctrl X e jogar ele aqui. Aqui deu erro, porque não tem nada dentro. Então, eu coloco um pass. Eu não tenho essa função, mas não estou utilizando ela. Aí aqui, ó, ele vai passar, ele, em vez de chamar no read, que só é chamado uma vez, ele vai chamar no process, que é dezenas de vezes por segundo. Vou dar um play aqui para vocês verem. Beleza, deixei um tempinho e fechei. Olha aqui quantas vezes o nome Maria de Fátima foi impresso. Ó, exatamente 247 vezes. Só naquele prazozinho que a gente ficou. A média mesmo de uns 60 vezes por segundo. Beleza? Vou clicar com essa vassourinha para apagar. Então essas duas funções assim, elas são padrões, a gente usa muito elas. A read é executada uma vez, quando o jogo é carregado, o script é carregado, e já o nome do jogador, o process, eles são 60 vezes por segundo. Eu preciso conferir isso, mas eu tenho a lembrança de que os 60 vezes por segundo é no Physics Process e não no process. Se alguém tiver certeza aí e eu tiver errado, por favor me corrija aí nos comentários. Mas, então é isso. Existem muito mais coisas assim que a gente pode trabalhar com questões de função. Por exemplo, a gente pode criar variáveis dentro da função. Eu vou modificar isso aqui de novo. Eu vou dar um Ctrl X. Opa. Um Ctrl X aqui, escrever PES. Vou chamar só uma vez mesmo para ficar mais fácil. Aqui eu usei dessa forma, mas agora eu vou voltar a usar essa variável sem nenhum parâmetro. Vou tirar aqui o parâmetro e vou fazer o seguinte: a função nome do jogador, eu vou criar uma nova variável. Vou chamar de meu nome, só para diferenciar. Meu nome. Vou dizer que ela é uma string e ela vai receber parâmetro Edivaldo, que é o meu nome mesmo. Pronto. Criei aqui essa variável. Aqui ele já está me dando um warning. Eu já sei o que é, mas eu vou mostrar para vocês. Ele está falando da linha número 18, que é essa que eu estou. Ele está dizendo que essa variável foi declarada, mas nunca foi utilizada dentro do bloco. E aí ele recomenda também que eu coloque o underline na frente dela. E aí ele some também. Nesse caso, mais uma vez, ele dizendo que eu tenho essa variável, eu tenho esse valor aqui dentro, mas eu não estou utilizando. Eu vou retirar o underline e vou utilizar essa variável e aí essa warning vai desaparecer. Eu posso simplesmente fazer, ó,
print meu nome. E agora se eu dou um play, apareceu aqui, Edivaldo. Então, eu criei uma variável interna dessa função. Se eu tentar chamar essa variável aqui, ó, eu vou retirar isso daqui, ou melhor, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui no Process. Ele vai dar um erro aqui, ó. Ele vai dizer que meu nome não foi declarado no corrente escopo. Ou seja, ele não tem acesso a essa variável porque essa variável é exclusiva dessa função. Isso também é bem útil em alguns casos. A gente a função ela cria uma variável só para ela. No caso de você precisar de uma variável, de um valor, de uma informação que só vai ser pertinente para essa função, que só vai ser usada aqui dentro, você pode declarar a variável aqui dentro, em vez de estar criando elas aqui fora. O vídeo já está ficando um pouquinho longo. Então, em relação à função, eu acho que é isso, né? Já deu para a gente dar uma boa pincelada de como que as funções funcionam. A gente vai voltar nos próximos vídeos a trabalhar a função de uma forma mais avançada. Existem outras funções muito boas, existem algumas funções muito úteis da própria Godot, né? Principalmente aquelas relacionadas a inputs, da gente estar pressionando alguma tecla ou pressionando na tela. O código já tem algumas funções prontas com isso, né? A gente vai trabalhar isso mais na frente. Mas por hora, para a gente não estar se confundindo, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Eu peço que deixe nos comentários, né, o que está achando dessa série, se a gente continua, se a gente muda alguma coisa. Se eu cometi algum erro, se eu falei alguma informação errada, eu peço que vocês me avisem no comentário para que eu possa estar corrigindo aí nos próximos vídeos. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.